Olá, boa tarde, dando início a mais um encontro das 21 semanas para 2021 com a Silvia Beatrix, que já deve estar chegando por aqui. Então, chegamos em dezembro e também estamos chegando nas últimas lives desse projeto das 21 semanas para 2021. Então, cada passo desse caminho que a gente foi construindo, que permite criar uma biográfica, né? Um reconhecimento da sua trajetória. E hoje nós entraremos nesse desenho. Entrei. Olha! Pessoal, desculpa aí, eu já entrei causando, né? Para variar. Para variar, eu já entro chutando tudo, que coisa feia. Tudo bem, Olivia? Tudo bem, Silvia? Vamos fazer de conta que a gente não se viu há meia hora atrás, que agora que é esse vento. Nossa, que saudade! Então, hoje a gente vai falar do sexto setênio, né, Sil? Vamos. É o período de que idade mesmo? 35 a 42. Muito bem, lá E vamos nós. 42, estou dando uma dica aqui, ó. Então, antes de mais nada, vamos começar com aquele tal daquele verso. Vamos, leio eu, lê você. Eu estou virando de ladinho porque ele está aqui do meu lado esquerdo, né? Uhum. Então, pode começar lendo ele. Homem, conhece-te a ti próprio e tenhas a coragem e firmeza de mirares na própria face. Superes o medo dos abismos que diante de ti surgirão. Encontres a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda a tua colaboração. Pleno de força e em amor, sigas teu caminho, como se olhos espirituais o revelassem a ti, passo a passo. Rudolf Steiner. Tão lindinho. Muito E essa, lindo, muito bem escolhido. A Olivia escolhe muito bem as músicas, os poemas. É uma artista. assim é. Aqui chegamos, né, na fase em que a gente vai se deparar exatamente com o segundo nó lunar, não é, Silvia? Pois é, eu sei que você já falou, né? Mas eu queria só ressaltar, e eu estou aqui virando o material para ir para a primeira linha, É, que esse dezembro são mais 4 encontros para o término, né, contando com esse mais 3, para o término dessas 21 desafiadoras semanas para 2021. Esse projetinho que nós criamos há umas 14 semanas atrás, 14 não, se nós estamos a 17 mais 3, mas 22 semanas atrás, em meio a esse momento tão crítico, tão difícil para todos nós, e como tem sido salutar para nós colocar esse nosso rostinho, esses nossos cabelos brancos aqui para conversar todas estas semanas e estamos chegando próximas ao fim. Então, estamos agora dos 35 aos 42, que é um período que a gente pode falar que metade da vida já se foi. metade da vida já se foi, exatamente, né? E aí a gente chega nesse momento especial que é também poder olhar para trás e falar o que é que eu tive fazendo até agora, né? É, é. É um momento da gente também se certificar de tudo que a gente fez, né? Isso, e de olhar para frente e ver quais são as novas coisas que nós vamos fazer, aquelas que nós vamos transformar, aquelas que a gente
vai dar por encerrada também. Então, é uma etapa, é importante, ainda que dolorido, a gente falar que chegamos na metade da vida, porque essa consciência, ela não é fácil, né, dessa finitude, mas é importante falar. Então, bem-vindos, 35 a 42, vamos para lá, vamos para as crises, vamos para os nós lunares, vamos para as possibilidades, para os chamados, né? Então, conta aí pra gente, Sil, o que são esses nós lunares aí? Bom, a Olivia gosta da palavra convocação. Eu não gosto muito da palavra convocação, mas você, minha ouvinte, meu ouvinte, você pode escolher a palavra que melhor lhe aprouver para esses marcos, para esses momentos que sim são de crises, mas que nos provocam a olhar mais uma vez qual é o propósito da nossa existência. Então, a gente vai estar aqui com o segundo nó lunar, ao redor dos 37 anos. Nós já falamos aos 18 anos e meio, mais ou menos, do primeiro nó lunar, que é bem alinhamento de planeta mesmo, porque eles estão alinhadinhos da mesma forma como quando eu nasci em 15 de novembro de 1963. Vai lá e fica e cutuca a gente de novo, traz situações, traz vivências, traz questionamentos internos que fazem com que a gente se pergunte: eu estou no lugar que eu queria estar, mas mais relacionado um pouco a esse propósito espiritual, né? Ainda que ele se realize na Terra, karmicamente falando, mas o pacto que a gente fez, porque nós aqui estamos sempre falando de uma ciência espiritual que tem a reencarnação como base, nós estamos sempre falando de alguns pactos que nós fizemos lá atrás, no andar superior. E nesse momento, né, Sil, que a gente nasce, né, então a gente traz esse impulso, porque a outra palavra que eu gosto, esse impulso para realizar algo, né? Então a gente traz, né, dessas esferas espirituais esse impulso. E aí, nesses momentos, a gente tem a oportunidade, né, de se lembrar, né, de resgatar, de ser chamado a atenção, né? Ei, você está aí no caminho certo, era por aqui mesmo que você devia estar, né? São várias as chamadas, são várias as cutucadas, e o importante, bom, não sei nem se a gente está pulando muito aqui, mas a questão de você perceber se você está atento a esse chamado ou não, está muito relacionado ao quão equilibrado entre as suas forças você está ao longo da sua existência. O que significa estar equilibrado? Eu e Olivia, a gente fala muitas vezes que é esse equilíbrio entre o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Isso é um desafio de vida, né? A gente vai se desenvolvendo, nós vamos, né, para o período da primeira, da educação, depois da autoeducação e tudo mais, mas o caminhar é exatamente esse, é de buscar uma coerência, é isso, é a questão dessa coerência entre o que eu sinto, o que eu faço e o que eu penso. E aqui, aos 37, né, nessa etapa, isso vai aparecer muito forte. Então, a gente vai buscar. Na verdade, não é que a gente busque, a gente recebe inputs com estas ofertas, a gente recebe provocações na vida que podem fazer com que a gente fique dentro, caminhe por esse caminho, mas também podemos nos fingir de surdos, podemos não estar atentos a esses chamados ou a essas possibilidades. Podemos entrar por crises e sair por crises e falar: ó dor, ó vida, como a vida é dura, olha como ela me maltrata. Essa é uma possibilidade, esse é um caminho. Mas existe o outro caminho, que é reconhecer que se isso veio para você, a partir disso você tem a possibilidade, e o disso é alguma situação de vida, ressurgir. Olivia, se você me permite, eu vou falar até um pouquinho mais,
porque hoje eu li a postagem de um. Hoje se eu não me engano, é celebrado o Dia dos Deficientes, não sei se visuais ou de deficientes, porque eu vi na página de um político que ele é cego, é o primeiro político cego que nós temos no Brasil, e ele relata quando ele ficou sabendo que ele estava, porque ele não nasceu cego, quando ele ficou sabendo que ele estava perdendo a visão e que ele ia ficar cego completamente. E nesse relato, ele termina com isso. Isso foi numa idade mais jovem, sem dúvida, não tem a ver com os setênios, mas tem a ver com, pelo menos não com esse setênio, mas tem a ver com esses chamados, porque ali ele relata que os familiares na época falaram que ele, ainda que não visse, teria condição de superar aquele obstáculo que a vida estava trazendo para ele. Então, reforçando, a gente vai receber crise ao longo da vida inteira, mas todas elas são oportunidades são chamados, né? São convocações, como a Olivia fala. Eu costumo dizer, né, Silvia, que a vida é mesmo muito generosa, né? E ela traz muitas oportunidades para a gente, né? Ela traz repetidamente chamados, oportunidades, possibilidades para que a gente se depare e cumpra, né, com esse propósito, que a gente realize o nosso destino, né? Que a gente seja cada vez mais quem a gente é, né, essencialmente. Acho bonito isso de quem a gente é, porque existe um ser, existe um vir a ser, né? Nós não nascemos prontos, nós temos uma. Somos os únicos animais que têm a possibilidade de transformação. Ainda que nasçamos como espécie, né? Não somos nem um cachorro, nem um elefante, nem um pato, nem um papagaio, nascemos humanos, essa é a única categoria de ser vivente no planeta que tem a possibilidade de, em 24 horas, transformar absolutamente tudo que resolva dentro da sua própria vida, a partir da determinação, a partir da intenção. Claro, falar dessas 24 horas não é algo assim tão simples, mas a gente tem oportunidades ao longo. Bom, quem já resolveu fazer um regime, quem já decidiu largar algum tipo de hábito, quem decidiu estudar alguma coisa nova, nós sabemos as exigências que vêm a partir disso daí. Mas essa tomada de decisão, ela é nossa, tanto para esse tipo de ação, que pode estar relacionada a conhecimento ou à saúde, como a mudança de comportamento. Eu nasci sanguínea, melancólica, esta é uma marca registrada minha, mas eu tenho a capacidade, a possibilidade de me exercitar e buscar o equilíbrio de, meu Deus, colérica e fleumática para me colocar na vida. Então, eu estou ficando escura, né? Porque eu estou na frente de uma janela, gente, eu estou sumindo, mas eu estou aqui. Eu fico um lado sombra, que é para trazer essa imagem bem, né? Do que a gente tem para superar, né? Do que a gente tem para superar. Então, haja sombra para superar. Então, e é isso, né, Silvia? A gente chega lá, voltando, né, para falar dos nós lunares, né? Então, a gente chega nesse primeiro nó lunar, onde a gente é impelido para pensar em algo, para aquilo que a gente vai fazer no mundo, né? E agora, aos 37 anos, é essa possibilidade da gente checar se aquilo que a gente está fazendo, se o que a gente está cumprindo é exatamente o que a gente quer, como a gente quer, como a gente precisa, né? Aquilo para cumprir o nosso propósito, né? E como a gente está falando desses períodos de 18 anos, né, que são os nós lunares, que se repetem, então a gente teve lá os 18,5, agora os 37, e teremos outro logo mais lá na frente, mas isso são capítulos. Cenas dos próximos capítulos, cenas dos próximos capítulos. Nós não vamos
estragar a novidade de vocês e nem tirar o sono de vocês para o próximo setênio, de forma nenhuma, que aliás nem é no próximo setênio, ainda tem setênio para frente. Isso mesmo, né? E por isso que é importante, né, a gente ficar atenta e estar percebendo, assim, quantos chamados, né, a gente atende, como que a gente consegue atender a esses diversos chamados que chegam para a gente, né? E o quanto que, como você estava trazendo, né, o quanto que a gente está presente, né, o quanto que a gente está integrado nisso que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, para conseguir perceber, né, isso tudo, né, essas ofertas, né, do mundo espiritual, da vida, né, para que a gente possa, de fato, estar se desenvolvendo. Né? É quando vem o checklist. É a E chance do aí, checklist. Manda checklist. O que é esse checklist, pessoal? Como assim? A gente só faz checklist de compra, de conta a pagar. Não, mas tem um checklist pessoal também. Eu estou muito escura, porque eu posso tentar mexer aqui no negócio, tá? não está tão escuro assim. Porque eu só estou vendo o lado sombra. É, esse checklist é como um check-up também, né, Sil? Vem como incômodos. Acho que muitas vezes as pessoas acabam. Bom, isso é uma opinião pessoalíssima, né? Às vezes você pode confundir até com um estado clínico de algum tipo de doença e vai ao médico achando que tem alguma coisa errada com você, né? Alguma doença, que você está cometido de algo, e aí vai para o médico, faz tudo quando é investigação, não encontra nada, nem depressão. Né? Então, assim, e essa coisa desse incômodo e dessa tristeza, ele pode, às vezes, se confundir com alguma patogenia mesmo, mas, em princípio, não. É a vida te provocando, e aí você vai no médico, vê que não tem nada, tal, e daí você vai atrás do trabalho, e o trabalho não está te satisfazendo do jeito que satisfazia antes, a mulher não fica muito satisfeita com o marido do jeito que estava antes, já está meio cansada um pouco dos filhos também, o marido também já. Então, a gente começa a sentir incômodos. A Olivia, acho que até trouxe a frase no último encontro também, mas ela acaba se aplicando aqui também. Que você. Aliás, acho que diferente da frase do último encontro, que você acha que está tudo bem, mas que não está nada bem no externo, eu acho que dessa vez tem uma sensação dentro e fora de que algo não se encaixa. O desconforto é tanto dentro quanto fora. Então, você não sabe se são as suas habilidades para o trabalho, se você realmente escolheu o trabalho, a sua atividade, ou a sua atuação no mundo alinhada consigo própria. Então, essas perguntas que têm uma qualidade que elas ainda possam parecer semelhantes a dos setênios anteriores, é importante a gente perceber que a qualidade da pergunta vai mudando, porque vai vindo o amadurecimento, vão vindo o equilíbrio das forças. Então, aqui eu já estou mais com a emoção e com a razão relativamente equilibradas. Então, por que eu estou incomodada? Por que está ruim aqui? Por que eu não estou gostando? Então, Parece que é uma conjunção, né, assim, de uma insatisfação com um sentimento de inadequação, né? isso. Então, acho que é esse dentro e esse fora, né? Assim, eu não estou tão satisfeita comigo e nem tudo que eu estou fazendo também é tão gostoso, assim, de fazer, tão do meu jeito, né? E a gente vê mesmo que muitas pessoas nessa época da vida, né, Silvia, elas mudam o rumo, né, da sua história, né? Eu já vi arquiteto que virou padeiro, né? Pessoas que mudaram completamente, né? E se sentiram muito mais satisfeitos, sentiram que ali eles realmente estavam contribuindo de alguma forma, né? Você tem uma sensação de realização diferente. De novo, isso não significa que todo mundo vai mudar 180, né? Estava de arquiteto e vira Sim. padeiro, não é isso.
Mas algumas transformações, elas vão acontecer na forma como você está se relacionando com o mundo, como você está se posicionando no mundo. A gente passa a ter a necessidade de sentir uma completude, é quase como se fosse um saciar-se de si mesmo, de sentir-se satisfeito consigo. E isso fica É. muito mais latente nessa época, né? E qual é o nome dessas crises, Olivia? Essas crises, né? Essas são as crises biográficas, né? A gente precisa distinguir um pouquinho o que são as crises biográficas e do que são as crises de cada um, né? Então, acho que... A crise de cada um é quando eu brigo com a minha irmã, ou quando eu brigo com a minha mãe em casa, que não tem nada a ver com você. É, Aham. filho que deixa a louça sem lavar, e aí eu brigo com ele, a gente fica de mal, ou um chefe que é alguma coisa, são algumas coisas que estão muito no meu mundinho particular. Isso. E as crises biográficas são aquelas crises que ela pode acontecer de um jeito para mim e de um outro jeito para você, mas elas têm algo em comum e na mesma época da vida. E é isso que a gente também reconhece muito mais facilmente, né, Silvia, no trabalho em grupo, quando a gente conversa e conta, então, fatos da minha vida. Então, estou lá contando fatos da minha vida aos 9 anos, coisa que você já nem lembrava mais, e de repente você fala assim, nossa, mas não era que lá eu também senti algo parecido com isso, né? Então, é exatamente ali que a gente reconhece que estava acontecendo uma crise biográfica. Ela pode ser diferente, mas ela tem um significado naquela etapa do nosso desenvolvimento, né? E isso vale a pena reforçar o trabalho do biográfico em grupo, porque esse reconhecimento ele é muito interessante. Traz para a gente a possibilidade de humanizar aquilo que nós vivenciamos e tranquilizar também, porque aí a gente reconhece, puxa, não acontece só comigo, eu não sou a última bolacha do pacote, eu sou um ser humano. Então, essa possibilidade, eu acho que ela é muito rica. E assim, não é que eu ache, como eu tive a possibilidade de vivenciar esse tipo de trabalho com a Olivia, eu tenho certeza de que ele é um processo muito rico e muito transformador, né? A gente se reconhece na história do outro. Então, a gente tem a possibilidade de confirmar se o que nós estamos fazendo está realmente alinhado com esse nosso propósito, que ele é único, pessoal e intransferível, como nós já falamos isso várias vezes, né? E aí tem também essas diferentes, né, qualidades, né, das crises, né, e da forma como a gente passa pelas crises também, né, Sil? Porque a gente vê que se uma pessoa, né, assim, ela está mais alinhada num determinado momento com o que está fazendo, né, essas crises, elas podem não ser tão intensas, as crises dos nodos lunares, né, que a gente está falando aqui mais especificamente. Ela pode não ser uma crise muito aguda, né, muito intensa, mas, por outro lado, ela dá para nós aquela confirmação de que a gente está fazendo o que a gente devia fazer, né? Então, esse o sentido, né, assim, dessas épocas que são marcadas na nossa história, no nosso desenvolvimento, né? Elas marcam mesmo que ou a gente tem que estar lá, ou a gente percebe que a gente está, né? É. E é uma possibilidade, né? Assim, como você já chamou a atenção tantas vezes, quer dizer, essa é uma possibilidade. E tem pessoas que aproveitam mais isso e tem pessoas que aproveitam menos isso. Às vezes eu tenho assim um pouco a sensação que existem pessoas que a gente vê que elas quase que passam dormindo por essas crises, né? E como é que você identifica uma crise? Bom, além de se você passar por um processo biográfico, se você estudar um pouco das leis biográficas, você consegue
não antecipar, mas como você conhece a lei biográfica que vai agir naquele período, você pode estar mais atento. Mas uma outra forma de observar isso são as repetições, aquelas coisas que a gente fala, nossa, mas isso está acontecendo de novo comigo? Então, quando você utiliza essa frase consigo próprio, falando, puxa, mas por que comigo de novo? Muda. Para que isso está acontecendo comigo de novo? Porque isso está acontecendo de novo com você, porque você ficou dormindo das outras vezes em que a vida te trouxe oportunidades e possibilidades para fazer alguma transformação. Vai aparecer, né? Quando a gente resolve uma questão, aparece uma outra, sem dúvida nenhuma. Aqui é um joguinho, o joguinho da vida é sempre uma oitava acima, nós vamos subindo de nível. Resolve um problema, ele aparece transmutado, mascarado, mais desafiador, numa outra etapa de vida, para ver se você realmente passou nessa sua lição pessoal. Né? Então, observar as repetições, aquilo que acontece, que você fala, ó céus, mas comigo outra vez, não é possível, não é possível. Né? Me mira e me erra. Não. Nada disso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, quem sabe, né? Exatamente. Então é assim, não é me mira e me erra, não. Puxa, me acerta que é bem por aí. Ó. A Alessandra está dando risada. Mas não é verdade? Você fala, você vai pela esquerda, vai pela direita, não adianta, fofa. A vida vem e pumba, na ponta do nariz. É. Ah, Não Silvia. reconhece, mas às vezes a gente não consegue perceber que isso é um chamado para que a gente desperte para a gente mesmo. A gente não tem que despertar para ninguém, né? Uhum. Bom, estamos E aí, indo finalzinho aqui, Olivia, olha nosso tempo. O tempo corre! o tempo corre, é. Isso mesmo. E a gente também vai chegando, né, no final desse setênio, né, em que a gente, de alguma forma, está um pouco mais preparado, né, para lidar com quem nós somos, né, para que a gente recolha das nossas experiências um tanto de sabedoria para a gente poder dar os próximos passos, né, Silvia? Então, o final desse setênio, ele é bem interessante. Como a gente falou no começo, um marco. Né? Não tem aquela frase? Quem entra nos entra, não sai mais. Né? Vai até os 39. Na hora que você entra nos 40, aí, ufa, né? Parece que dá uma acordada. Conta aí pra gente, Silvia, com quantos anos você começou a usar óculos? Pois é, eu sempre brinco com isso, mas é verdade, gente, não é conto da carochinha. Eu ia no oculista, o oculista falava que coelho ia usar óculos antes de mim. Mas eu não sei se coelho chega aos 40 anos, mas eu, quando cheguei aos 40 anos, um segundo, um décimo, um segundo, eu passei a ver os meus filhos embaçados. Assim, numa distância que era normal, eu comecei a ver meus filhos embaçados. Eu falei, ué, o que é isso? Aí eu fui no oculista. Ele falou, isso são os 40. Você chegou na idade, está cansada. Ai, meu Deus do céu. Então, esse reconhecimento, e assim, você pode não reconhecer, mas os cabelos brancos, o óculos, a perda da vitalidade, o corpo, ele sabe, você chegou na metade, né? Você chegou no pico da montanha, né? Então, se a gente levar em consideração exatamente que, primeiro, é importante a gente reconhecer já estamos falando do caminho para a velhice. Obrigada, Paula, pelos cabelos, pelo seu cabelo. Mas se nós reconhecermos que aos 40 anos a gente começa a olhar para a finitude, existe essa perda de energia física,
e que hoje é muito fácil a gente chegar aos 80 anos, aos 40 é importantíssimo que a gente avalie como a gente quer chegar aos 80. E as perguntas relacionadas a essa nossa inteireza desse propósito é o que vai fazer toda a diferença para essa caminhada que tem mais 40 anos, pelo menos, que a gente pode chegar aos 100, tem a possibilidade de uma vitalidade que troca de lugar, né? E existe a possibilidade da gente se reinventar. Isso que eu acho maravilhoso. Mas a gente precisou caminhar tudo isso até aqui para poder começar a olhar para isso. Não dá para fazer isso aos 20, né? Não, não dá. A cada época, a gente encontra um desafio adequado para a época que a gente está vivendo, lógico, não tem jeito, né? E a gente chega aqui nessa época pensando mesmo, eu estou fazendo o que eu devia fazer, né? Estão ligando. Ó, é um chamado é o mundo Oi? espiritual. É o mundo espiritual te Ai, chamando. meu Deus do céu, sabe o que aconteceu? O som mudou, mas eu vou tentar arrumar esta situação. Não, tá certinho. Tcharam! Ótimo som. Oi, Eu não precisava tá me mudar ouvindo nada. agora? Olha lá, a Paula está falando que é a experiência que faz isso. É isso mesmo, Paula. Mas para a gente ter experiência, a gente precisa comer mato antes, precisa gramar, precisa se comportar como bicho, né? Precisa ter essa impetuosidade toda que a gente tem dos anos anteriores. Mas agora é essa maturidade que pode fazer com que a gente utilize. Aí você vai contar o conto? Posso contar. Mas é que a experiência é isso mesmo, né? Assim, é a gente perceber que o tempo trouxe lições e que isto criou experiência, né? Porque senão a gente vive um dia atrás do outro sem recolher algo de cada dia, né? A gente tem mesmo esse pontinho, né? Pontinho, sim. É um conto dos irmãos Grimm que eles falam sobre a duração da vida, né? E então é um conto em que Deus oferece tantos anos de vida para três animais e cada um deles diz assim: ah, não, isso é muito para mim, isso é muito para mim, isso é muito para mim. Aí ele chega lá para o ser humano e fala: então você vai ganhar tantos anos que nem eu ofereci para os outros. E o humano fala assim: nossa, só isso para mim? Não, eu quero mais, né? E Deus então confere mais anos de vida para o ser humano, né? E isso vem mostrar, de alguma maneira, entre outras tantas possibilidades de interpretação desse ponto, né, é que o humano tem algo mais para fazer do que o reino animal. Né? E o que o humano pode fazer além dos animais? Né? O que a gente pode fazer além dos nossos instintos? Né? Bom, eu acho que a gente pode, além da gente poder deixar essa pergunta para as pessoas, se alguém que está aqui ao vivo agora ou que assista a essa live depois queira esse conto, manda uma mensagem para mim ou para a Olivia pelo nosso Instagram, que a gente encaminha esse conto, porque é um conto interessantíssimo. Ele é curtinho, mas traz essa visão do que será que a gente pode fazer a mais do que os animais. Um monte de Isso coisa. mesmo. Silvia, você traz as perguntas e depois eu trago o verso para terminar. Trago sim. Então, deixa eu chegar aqui no finalzinho, que eu estou virando as pagininhas. Bom, as perguntas para você refletir. E, óbvio, você tem que ter tido entre 35 e 42 anos para avaliar se, nessa época, você reconhece a intensificação de algum impulso, de algum chamado seu, especificamente nessa etapa de vida. Algo que te provocou para alguma transformação. E se nessa época você teve alguma crise relacionada à atividade que você desempenhava ali mais ou menos pelos 40 anos, e se esse chamado, se essa provocação em relação à sua atividade, se você atendeu a esse chamado ou talvez possa atender a esse chamado agora, caso ele tenha acontecido. Então,
Uhum. É isso. Muito bem. Então a gente encerra, né, trazendo o verso do Steiner que diz: ó homem, entenda-se, ó ser humano, conhece-te a ti próprio e tenhas a coragem e firmeza de mirares na própria face. Superes o medo dos abismos que diante de ti surgirão. Encontres a confiança na entrelaçante sabedoria que te criou e que aguarda a tua colaboração. Pleno de força e em amor, sigas teu caminho como se olhos espirituais o revelassem a ti, passo a passo. Maravilhoso. Então, Que a gente perceba. até a semana que vem, falaremos do 7º setênio, de 42 a 49. Nos aguardem, que nós aguardamos vocês. Muito bem. Tchau. Tchau. Ai, me dei um soco. Além dos da vida.